fica a partilha dos bens em caso de divórcio ou separação do casal? Ficou interessado? Então, depois da vinheta, eu te explico melhor. Eu sou Rosana Schlichter e você está no Super Direito. Este canal ele se propõe a levar informação jurídica de qualidade para a pessoa leiga, para aquele estudante de direito, para quem tem algumas dúvidas do mundo jurídico. E o assunto hoje é divisão de bens, partilha de bens em caso de separação do casal. Quando nós temos um casamento, nós temos a dissolução daquele casamento através do divórcio. Se é uma união estável, nós temos ali a dissolução da união estável e gera consequências na questão da partilha. Necessariamente, aquele casal não é obrigado a fazer a partilha. Como assim? Não é uma prática muito comum, mas existem casais que decidem se divorciar, decidem dissolver a união estável, porém continuar com aqueles bens comuns, como vivendo-se em condomínio. Isso é possível também. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre a questão da partilha. Muitas pessoas têm dúvida. Agora, o que fica, o que entra na partilha? Bom, quando nós falamos de partilha, não são só os bens, não são só as coisas tão boas assim. Entram também as dívidas, né? As dívidas são partilháveis também. Então, vamos ali num exemplo. Um casal casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Lembrando vocês que existem vários regimes de casamento em nosso país. Mas aqui, regime de comunhão parcial de bens. Viveu-se ali num casamento por 10 anos. Nesses 10 anos, olha só, o pai e a mãe do marido morreu e deixou uma herança. Existe ali herdou-se uma casa e tudo bem. Nesses 10 anos, aquela casa que veio de herança, esse homem ele mantém aquela casa como uma renda extra, um aluguel e vive ali com a sua esposa durante esses 10 anos. De repente, há ali um divórcio, acontece um divórcio. Aquela casa que foi herdada por herança, ela é partilhada? Não, ela não é partilhada, porque neste regime de comunhão parcial de bens, não se partilha bens herdados, também não se partilha bens doados ou instrumentos de trabalho, enfim, há coisas que não poderão ser partilhadas. Então, no caso, sai aquilo lá da partilha, não se discute, é por herança daquele homem e, no caso aí, se discute os outros bens. Porém, esse mesmo casal adotou o regime de comunhão universal de bens. Como que fica aquela casa? Sim, aí neste caso, aquela casa que veio por herança também é partilhada. Então, partilha-se até mesmo a herança. Então, por isso que gera muita confusão essa questão de partilha de bens. Pessoas que acham que tudo tem que ser partilhado. Não é bem assim, precisa se analisar como que aquele casal encontra-se ali na sua disponibilidade de bens, qual foi o regime adotado. Em caso de união estável, não é comum as pessoas fazerem contrato de união estável. A união estável muitas vezes se dá por fato. Começou a viver junto, como se casado fossem, convivência notória, com o intuito de construir família, obedece todos aqueles requisitos da união estável e vive-se ali união estável. Neste caso, quando há essa dissolução da união estável, reconhecimento com a dissolução de união estável, os bens ali adquiridos nesta constância, eles são partilhados como se fossem casados pelo regime da comunhão parcial de bens, se eles não adotaram nenhum regime. Porque olha só, é possível um casal viver em união estável e pactuar o regime de bens daquela união estável. Então, se esse casal não pactuou, cai, como diz, na vala comum, no regime legal de bens que vigora em nosso país, que é o regime da comunhão parcial de bens. Neste caso, o mesmo exemplo, a casa que o homem herdou dos seus pais
não se comunica, não se divide. Porém, se é um regime de comunhão universal na união estável, porque isso é possível, aí se partilha também. As dívidas de um casal, elas também são, em regra, partilhadas. Por que eu digo em regra? Porque temos algumas situações. Vou citar um exemplo. Um casal que é casado pelo regime da separação convencional de bens. No caso, o que é de um, o que é de outro é de outro. Então, não há nem que se falar ali em partilha, porque se, por exemplo, a esposa ou a companheira, a convivente, gerou uma dívida no cartão de crédito dela de 10 mil reais, aquela dívida não é partilhada se está nessa questão de separação convencional de bens. Isso também serve para o marido, enfim, para o companheiro, para a companheira. Nesse sentido, quando há essa separação convencional, quer-se dizer que esse casal entrou no entendimento que aquela relação, aquele relacionamento, iria se reger com cada um com os seus bens respectivos. Então, o que estiver no nome de um vai continuar, se for um divórcio, uma dissolução de união estável, continua no nome deste um, e do outro, no nome do outro. É até mais tranquilo nesses casos. Agora, quando se tem um casamento ou união estável que não se pactuou, não fez um pacto antinupcial, no caso de casamento, temos ali a comunhão parcial de bens. Tudo que foi de bens anteriormente continua sendo deles, não entra nessa divisão de bens. Porém, o que acontece muito é casar-se pela comunhão parcial de bens ou viver-se união estável, sem fazer nenhum pacto, nenhum contrato nesse sentido de que vai reger, então cai também na comunhão parcial de bens, e o companheiro, o cônjuge, enfim, ele acaba pegando aquele bem dele, vamos dizer assim, esse casal que viveu 10 anos juntos, vende um terreno que tinha e integraliza ali para comprar um imóvel. Só que não coloca na escritura pública que parte da compra daquele imóvel, às vezes é só uma parte, só para ajudar a comprar, né? Foi advindo do imóvel anterior. Não coloca, não toma essa diligência, essa precaução, ou vende e gasta, os dois usufruem. Aí fica difícil provar que existia um valor, existia algo que não é para ser partilhado. Então fica a dica, né? Interessante quando se tem um casamento com a comunhão parcial de bens, se houver a integralização de um bem, por exemplo, uma herança, né? Recebeu-se ali uma herança e a herança era um terreno e quero comprar um apartamento maior, enfim, corresponde a 10% do valor daquele apartamento, aquele terreno. É importante colocar ali que 10% daquele imóvel, daquele apartamento, adveio de bens de herança, herdado. Se tiver na escritura, registrado ali, tranquilo. O problema é que muitas vezes não acontece, o casal vai vivendo, pega uma coisa, aí vai se misturando. Aí normalmente se divide tudo, fica até complexo a situação. E por último, pessoal, eu quero ilustrar uma situação que muito acontece em caso de divórcio ou de dissolução de união estável. No caso de casais que adquirem apenas um imóvel durante a constância do casamento. Um único bem, a casa própria. Conquistaram ali a casa própria e o casal está se divorciando, um divórcio litigioso ou uma dissolução litigiosa, porque quando é acordo, quando é acordado é mais tranquilo. Mas o que acontece? Aquele imóvel, ele é dos dois. E se há uma dissolução, há uma separação, não vai ficar os dois ali morando no imóvel. Normalmente isso não acontece. Um sai. E aquele que ficou, ele precisa reembolsar a parte daquele que saiu. Se não tem condições de comprar naquele momento aquela parte, então precisa se pagar aluguel. Vou colocar um exemplo. Um casal sem filhos, 10 anos juntos, adquiriram com esforço próprio uma casa, um imóvel, o seu lar de 500 mil reais e resolvem ali se divorciar.
Lembrando, nesse meu exemplo não tem filhos, só para facilitar, tá? Então, 500 mil reais. 250 mil, aí não deixou dívidas, né? Porque também as dívidas têm que ser ali abatidas, enfim, é cálculo, tá, pessoal? Mas ali, 250 mil para um, 250 mil para outro. Só que um resolveu ficar em casa e o outro resolveu sair. Aqueles 250 mil reais, aquele que ficou, ele pode comprar, né, a parte, enfim, oferecer para comprar aquela parte. Ou, no caso, se não tiver condição e quiser continuar naquele imóvel, precisa pagar o aluguel para aquele que saiu. Mas não é o aluguel integral. Aí você avalia o preço, o valor de um aluguel daquele imóvel. Vamos dizer ali num exemplo, 2 mil reais, um aluguel daquele imóvel. Então, aquele que saiu precisa receber como aluguel 1.000 reais. Até desenrolar a situação ali de se partilhar, de se dividir, de se compensar ali, pagar a parte que cabe àquele que saiu. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a questão de partilha de bens e também de dívidas no casamento ou na dissolução de união estável. Não se esqueça de dar aquele like gostoso, de comentar aqui no canal. Você sabia dessas regras, dessas variantes numa questão de partilha de bens? E também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa informação com mais e mais pessoas. Meu beijo a todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!